antes de falar, pergunto assim, tá todo mundo bem? E o serviço, pelo menos, é assim. Às vezes antes da gente sair para uma tarefa mais complicada, que vai exercer um pouco mais da gente, que vai exigir um pouco mais, eu falo assim, alguém tem alguma coisa a reclamar? Alguém tem alguma coisa? É como se fosse um casamento, assim, claro, e agora eu quero para sempre, já viu isso? Pois bem, às vezes nós também precisamos fazer essa análise quando chegamos na casa do Senhor. Porque quando a gente analisa a nossa vida, a gente vai encontrar algumas coisas que podem nos impedir de receber aquilo que o Senhor tem para nós. Não é verdade? Às vezes nós temos barreiras físicas, barreiras espirituais, barreiras materiais. Aqui na nossa igreja, por exemplo, a gente tem muitas barreiras materiais. Volta e meio passa um ônibus, uma moto, alguém gritando, né? E nós louvamos ao Senhor porque, na medida do possível, a gente tem vencido. Amém? Quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo. No livro de Êxodo, capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 1. Como diz. Êxodo 16, verso 1. Amém? 16. Talvez na sua Bíblia esteja com o título assim em cima: Deus manda o maná. E esse texto que a gente vai ler. Amém? Podemos ler? Estamos todos juntos? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Êxodo está facinho, né, irmãos? Depois de Gênesis, o segundo livro da Bíblia. Então vamos lá, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. E aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade? Pois vocês nos trouxeram esse deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover pão do céu para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção de cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolherem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: Hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito, e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: Isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vocês se queixam contra Ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: Diga a toda a congregação dos filhos de Israel: Cheguem-se à presença do Senhor, pois Ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava com toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Amém? Só até aí, meus irmãos. Deixa a sua Bíblia de lado e nós vamos ler mais alguns versículos. Eu queria contar muito com a sua atenção nesses minutos que nós temos. Amém? Pois bem, como a gente sempre fala, todo texto que a gente lê é importante a gente entender onde é que ele está na Bíblia. Qual a etapa do processo, qual que é o contexto que ele está inserido. Eu, particularmente, irmãos, gosto muito dos livros históricos da Bíblia. Amém? Os livros que contam a história do povo de Israel. Por quê? Porque quando a gente olha para uma história, eu vou dar exemplo do trabalho que eu exerço com crianças, né? Eu dou aula de Proerd. Às vezes, para poder falar uma coisa para a criança, eu preciso contar uma história de cobertura, eu preciso inventar uma história de um menino que foi num lugar, para que ele possa entender melhor aquilo que eu estou falando. Então, quando eu olho para os livros históricos da Bíblia, para as origens da Bíblia, eu já tenho essa história, eu não preciso inventar. Então eu consigo olhar para a história do povo de Israel, eu consigo olhar para os erros e para os acertos deles e tirar dali instruções para a minha e para a sua vida, amém? Então eu gosto muito desses livros porque nos ensinam de uma forma muito prática. Quando Deus fala assim: olha, não faça isso porque vai dar errado. Mas com quem que deu errado, Senhor? Está aqui, ó. Está escrito aqui com quem deu errado. Então isso para nós é
uma ferramenta muito didática para o nosso ensino. Pois bem, vamos entender então. A palavra que nós lemos fala que o povo de Israel, novamente agora no deserto, eles começam a reclamar com o Senhor. E digo novamente porque volta e meia a gente comenta desses textos, mas se a gente olhar em ordem cronológica, talvez essa aqui seja uma das primeiras murmurações do povo contra o Senhor. Por quê? Lembram quando eles estavam lá no Egito? No Egito eles eram oprimidos, mas então eles começaram a clamar a Deus e Deus ouviu o clamor do povo. Olha que interessante, o mesmo Deus que ouve o clamor, ouve a murmuração. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque a palavra fala que não é bom que uma fonte jorre água doce e água amarga. Vão confundir aqueles que estão bebendo dela e chega uma hora que você fala assim, eu não vou beber mais, porque vai que eu estou achando que é doce e é amargo. E é complicado, porque um dia a gente vai achar que a gente está cheio de poder de Deus para poder pregar a palavra e a pessoa que está lá fala assim, duvido que eu vou beber dessa água, sei lá se ela está amarga. Então a gente precisa tomar cuidado com as coisas que saem da nossa boca. Mas aqui a palavra nos mostra que esse povo, o mesmo povo que um dia clamou, Deus ouviu e tirou ele do Egito, aí Deus tira aquele povo do Egito com mão forte, como a palavra nos ensina. Deus vem, faz com que o mar vermelho seja aberto e Deus vem conduzindo aquele povo. Só que aquele povo, quando saiu do Egito, embora não tivesse saído de mão vazia, né? Ou como a gente diz no estado, de mão abanando, ele saiu, mas não saiu com grande provisão de comida e nem de bebida. Por quê? 45 dias depois que eles saíram do Egito, acabou-se a comida e agora o povo estava com fome e o pior, num lugar onde você não tinha um mercado, você não tinha uma quitanda, você não tinha um terreno fértil para plantar, você não tinha recurso nenhum. Então o povo agora naquele deserto olha para um lado, olha para o outro. Quem que eles viram lá de referência? Moisés. Foi aquele cara lá que tirou ele do Egito. A culpa é dele. Se ele não tivesse vindo com essa ideia de libertador, a gente estava lá no Egito até agora, tomando chicotada, eles cuspindo na gente, chutando a nossa canela. Mas a gente estava lá comendo pãozinho com carne. Essa era a visão deles. Então eles olharam para Moisés e para Arão e pensaram assim, poxa, foram eles que foram lá conversar com o faraó para a gente poder sair, então a culpa é deles. Só que a palavra vai nos mostrar em diversas vezes que quando alguém age por meio do Senhor ou trazendo sobre si a chancela do Senhor, de quem tem responsabilidade, irmãos? Do próprio Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente às vezes não confundir as coisas. Sabe aquelas pessoas, vou dar um exemplo assim, não vou dar esse exemplo não. Deixa pra lá. Eu ia dar exemplo de polícia, mas polícia não é muito bem interpretado não. Sabe quando a pessoa fala assim, esse polícia não presta, esse polícia não presta. Irmãos, cada policial está representando quem? Vou falar de Minas. Cada policial de Minas que você vai falar, ele está representando o estado de Minas Gerais. Os irmãos entendem isso? Então ele está representando uma instituição muito maior, pela autoridade que ele está investido ali. Então quando Moisés andava no meio do povo, ele falou assim, ali é Moisés. Não era Moisés não. Era o cara que estava representando o próprio Deus. Então quando ele falava, quando ele trazia direção, não eram apenas as palavras deles, mas ele estava trazendo a chancela do próprio Deus que estava sobre ele. Então Moisés conduz ao povo e diz a palavra que eles chegam agora no deserto de Sim, que está entre ali e o Monte Sinai. Quando a gente olha no mapinha lá, eles estão no caminho ainda. E nesse lugar, aos 15 dias do segundo mês, ou seja, 45 dias depois, não tem pão, não tem nenhum recurso para eles matarem a fome. E agora eles começam a reclamar com Moisés que eles estavam com fome. Diante da reclamação deles para Moisés, a palavra nos ensina que Moisés ora ao Senhor e Deus fala que mandaria chover o que do céu? Um pão ou um maná. Aí, quando a gente olha para a palavra do Senhor e a gente precisa entender o que estava acontecendo, o maná não foi apenas uma provisão para aquele dia, o maná não foi apenas uma provisão para uma semana, o maná não foi uma provisão apenas para um ano, foi provisão para quanto tempo? 40 anos. E por que foi provisão para 40 anos, irmãos? Porque esse foi o período que o povo demorou no deserto. Se o povo tivesse demorado 100 anos, por quanto tempo que durou o maná? 100 anos. Se o povo tivesse demorado um mês, quanto tempo que durou o maná? Um mês. Por que demorou esse tempo todo? Porque diz a palavra que o maná só cessou quando eles entraram na terra de Canaã. Então Deus envia para o povo uma provisão que duraria todos os dias, por todos os momentos que eles estivessem perambulando no deserto. O que isso tem a ver com a nossa vida? Bom, a gente precisa entender que o povo estava vivendo um período de cativeiro, de escravidão lá no Egito. E eles foram libertos lá para serem levados para onde, irmãos? Para a terra de Canaã. Os irmãos conhecem a história, conhecem? Para a terra prometida.
Só que entre a escravidão e o descanso efetivo, que é a terra prometida, existia um deserto, esse trajeto. E para esse trajeto, Deus, embora as pessoas tenham pensado que eles tivessem abandonado, Deus tinha mandado provisão para cada dia. O que isso tem para a nossa vida, missionário? Bom, vamos entender o seguinte: todo ser humano, ele nasce escravo do pecado, amém? Nasce escravo por quê? Por conta do erro lá atrás, da queda de Adão e Eva, isso repercutiu, a forma foi deformada e todo ser humano passa agora a nascer com o pecado dentro de si. Só existe uma chance da gente ser liberto do pecado, quando a gente aceita ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos resgata. Pois bem, quando Jesus nos resgata do pecado, qual que é a promessa? Ele vai nos levar para onde? Para o descanso, que é o céu. Não é assim? Então olha só, nós estávamos no cativeiro, há uma libertação para nós sermos levados para o céu. Só que entre o céu e o cativeiro existe todo um trajeto que é a nossa vida nessa terra. Pois bem, lá atrás, irmãos, o deserto simbolizava esse meio termo, né, entre o lugar de escravidão e a terra prometida. Para nós hoje, a nossa vida na terra simboliza esse período de transição entre a escravidão, do momento que a gente foi liberto, e a entrada no céu. Deixa eu perguntar assim, quem aqui é salvo? Todos nós somos salvos, irmãos. A palavra nos diz que a salvação já está conosco, nós já temos a vida eterna. Só que a gente já está morando no céu, sim ou não? Não está. A gente ainda está nesse período. Então, o crente fala assim, irmãos, eu estou passando no deserto. Eu falei, parabéns, irmãos. Todo mundo está vivendo no deserto. Por quê? O deserto é uma etapa de transição entre a minha libertação e a minha entrada na terra que foi prometida para nós. Quando a gente olha para a palavra e entende que esse deserto é a etapa de transição e consegue visualizar espiritualmente que ele simboliza a minha e a sua vida, a gente consegue olhar para o maná da maneira que o maná tem que ser visto. Pois bem, o Senhor começou a enviar o maná com 45 dias para o povo. Só que esse maná foi estendendo 46, 47, 48 e durou 40 anos, até que de fato o povo entrou na terra prometida. Quando eles entraram na terra prometida, o que aconteceu com o maná? Acabou. E aí, acabou o maná na Bíblia? Nunca mais se ouve falar nele? Quando a gente olha para o Novo Testamento, e a gente vai chegar onde a gente quer chegar, Jesus vem ensinando para o povo. Olha, gente, vocês lembram lá atrás do maná que caiu do céu? Lembro. Vocês lembram que ele era provisão para vocês de todos os dias? Lembro. Pois é, eu sou o pão vivo desceu do céu. E aí tudo passa a fazer sentido. Ele falou assim, era isso? Então, irmãos, quando a gente olha para mim e para você, faz sentido eu falar que você tem que sair todo dia para pegar maná? Não faz sentido nenhum, irmão. Não deixa eu ver maná. Agora faz sentido eu falar para você que você tem que sair todo dia para se alimentar de Cristo? Mudou, não mudou? Então a gente precisa entender que o maná para o povo de Israel está da mesma forma que Cristo tem que estar para mim e para você. Então a gente vai olhar para o que aconteceu com aquele povo lá atrás no deserto para saber exatamente quais foram as instruções que Deus deu para eles, para que a gente possa trazer para os nossos dias, nos dias atuais. Amém? O que Jesus falou para aquele povo? Está lá no Evangelho de João. Olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele povo que comeu maná lá, eles morreram, porque aquilo lá era uma sombra, era uma figura. Romanos 15:4 vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Quando a gente olha para Hebreus, fala que as coisas passadas eram sombra das coisas verdadeiras. E Paulo aos Coríntios vai falar que aquilo que aconteceu com os nossos antepassados aconteceu para exemplo e aviso nosso, de quem são chegados os últimos dias. Então aquele maná lá era uma sombra do maná que nós precisamos nos alimentar hoje. E eu quero compartilhar com os irmãos 4 regrinhas, né, que eu enxergo aqui de cara nesse texto. E eu quero que os irmãos compartilhem comigo. Todo mundo está aberto no texto ainda? Tá? Se não estiver aberto, vamos abrir de novo aí. Vamos lá, Êxodo, capítulo 16, nós vamos ler 4 trechos para a gente guardar no nosso coração. Lembrando que agora o nosso maná não é mais o pãozinho que cai do céu. Amém? Você não sabe o que significa a palavra maná? Sabe? Maná, o que acontece? Olha só, vou ler aqui, o verso 15 está escrito assim: quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Ninguém sabia o que significava dizer, o que era de fato, porque não tinha uma explicação.
Então Moisés fala assim, olha, esse é o pão que o Senhor vos enviou para comer. Então maná significa, o que é isso? O que é isso aí? E a palavra fala que era igual a semente de coentro com sabor de bolo de mel. Né? Já comeram bolo de mel aí? Pois é, deve ser mais ou menos esse gosto aí. Pois é. O que acontece, irmãos? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. Quem que é o nosso maná hoje? Repita assim comigo. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o meu maná. Amém? O que era o maná para o povo de Israel? Vamos lá. Provisão diária para a manutenção da vida. E se eu não quiser comer maná? Vai morrer. Não tem onde você comprar nada. Não tem onde você plantar. Qual que é a única chance de eu ficar vivo? Se eu comer maná. E se eu não for com a cara do maná? Come maná. E se eu não gostar da cor do maná? Come maná. E se eu não gostar da cor da capa que Moisés estava usando aquele dia? Come maná. Amém? Quem que é o seu maná? Cristo é o seu maná. Jesus é o seu maná. E eu não fui na cara dele, não. Cristo é o seu maná. Ele falou alto demais esse dia. Cristo é o seu maná. Mas ele foi cantar uma música, ele desafinou no começo. Cristo é o seu maná. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos está no verso 4. Vamos ler lá? Verso 4 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Eis que eu farei chover pão do céu para vocês. O povo sairá e recolherá quando? Então vamos lá. O povo recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam ou não na minha lei. Então a primeira coisa que a gente aprende: maná é para ser comido todos os dias. Então Cristo, que é o seu alimento, você precisa se alimentar dele todos os dias. Por que eu preciso me alimentar dele todos os dias? Pois bem, a gente almoçou ontem, sim ou não? Mas almoçamos hoje de novo, sim ou não? Quem é que vai almoçar amanhã? Você vai almoçar amanhã, irmãos. Porque se você não almoçar amanhã, embora a comida de hoje ainda esteja na sua barriga, seja lá te dando um pouquinho de sustento, amanhã você já não vai ter mais a mesma força. Então a gente precisa entender que quando a gente fala de uma vida espiritual saudável, a gente precisa se alimentar de Cristo todos os dias, buscando a presença dele. Porque se eu me entender, né, como um cristão e achar que o meu único alimento vai ser quando eu vier na igreja, 6h30 da noite no domingo, e vou comer um pouquinho ali, eu quase que uma colherada ali, e assim, agora eu estou tranquilo, vou passar 7 dias na semana assim. Só que, irmãos, a gente vai morrer de fome. A gente vai morrer de inanição. E o pior, que antes de morrer de inanição, tem um período de sofrimento. Vamos imaginar assim, o que é inanição? Pessoa que morre sem comer. Não é assim? Só que ninguém morre sem comer. Ah, estou sem comer. Ah, morreu. Não. Ele vai ficando fraco, ele vai rastejando, ele começa a bater com as pernas nos lugares, porque eles começam a escurecer, ele começa a correr um monte de risco de vida, porque ele atravessa a rua e não presta atenção. Os irmãos entendem? Então, antes de fato morrer, muito problema acontece. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, nós precisamos comer de Cristo todos os dias. Lembra a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. Lembra? Aí fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Porque amanhã, quando eu fizer a oração, eu vou pedir a mesma coisa. Senhor, me dá o pão hoje. E depois amanhã, Senhor, me dá o pão hoje. Os irmãos percebem que são princípios que a palavra vai nos mostrando? Pois bem, o que acontecia quando o povo guardava daquele maná para outro dia? A palavra vai nos ensinar, a gente leu no texto aqui, olha, colham a porção de cada dia diariamente. E isto é para me ver se vocês andam ou não na minha lei. Na verdade, era um teste que Deus estava fazendo. Eu quero ver se vocês vão colher mesmo só a porção de hoje, ou se alguém vai querer dar um de João sem braço, como diz lá, deixa vocês pensam lá, dar um de João bobo aí, tentar dar um miquê, tentar dar um desperto e tentar guardar o maná para amanhã. Só que diz a palavra que muitos dos israelitas pensaram assim, quer saber? Moisés não sabe de nada não, eu vou guardar o maná para amanhã. O que aconteceu com o maná que eles guardaram para amanhã? Cheirou mal, deu bicho e apodreceu. E se a pessoa quisesse comer um maná podre, poderia? A vida é dela, irmão. Não tem gente que come coisa azeda? Come podre? Poderia. Mas é o mesmo sabor da coisa que é preparada na hora? Não. O que isso mostra para nós? Que quando Deus dá uma diretiva, dá uma palavra para nós hoje, quando Ele vem ao nosso encontro hoje, essa é a porção de hoje, irmãos. Se eu deixar para amanhã, se eu deixar para depois da manhã, eu posso até me alimentar dela, mas ela já não vai ter o mesmo efeito na minha vida. Há um tempo atrás nós fomos convidados para levar uma palavra no encontro de casais e Deus trouxe uma palavra no nosso coração e eu fiquei pensando, falei assim, Deus, por que você está trazendo essa palavra para nós?
E logo depois Deus trouxe para mim que ela era uma palavra, vou dar um exemplo para os irmãos, aquela era uma palavra munição. Por que munição? Porque tem palavra que é sorvete, se você não comer na hora ela derrete. Tem palavra que é de época, Deus te dá uma palavra de Natal, você passou o Natal, você não pregou, quando é que você vai pregar de novo? Só no Natal, irmãos. Tem palavra que é a palavra batata quente, Deus deu uma mão, você passa para o outro. Porque se você não passar, a culpa vai cair em você. O profeta Ezequiel fala assim, falando eu para tu avisar o ímpio, e você não avisar, e ele morrer no erro dele, porque você não avisou, o sangue dele requerer de você. Então, tá vendo que é uma palavra que você tem que receber, que já entrega, o professor filho, Deus mandou falar para você aí. Os irmãos entendem? Só que a palavra que Deus tinha dado para mim era uma palavra munição. Disse, olha, eu vou te dar uma palavra para você guardar ela com você, para você usar quando for necessário. Então, quando a gente entende a palavra do Senhor, a gente vai ver que algumas palavras para nós, elas vão ter efeitos diferentes, mas no caso do maná, não era uma palavra que eu poderia ficar guardando para frente, depois para frente, para frente. Aquela era uma palavra diária que eu precisava me alimentar dela. Então, a primeira lição que nós temos, irmãos, não deixe passar para amanhã aquilo que Deus quer tratar com você hoje. Então, se você veio à igreja hoje, se entregue de fato hoje. Louve ao Senhor de coração hoje, ore com toda a sua fé hoje, preste atenção na palavra hoje, se entregue ao Senhor hoje. Quer aceitar Jesus? Aceite hoje. Mas semana que vem vai ter culto, eu sei que vai, mas quem garante que você vai estar aqui? Quando eu dava palestra para os meninos, eu brincava assim com eles, né? Assim, imagina que eles estavam lá, tudo bem? Irmãos, lembram da Boate Kiss? Muitos tempos, anos atrás, teve lá no sul, que pegou fogo? Pois é, eu usava aquele exemplo, né? Assim, olha, você imagina o pessoal lá no Boate Kiss, né? Poxa, tá bem legal aqui, né, cara? Poxa, daqui a pouco vai pegar fogo e morrer todo mundo queimado. Você acha que ninguém sabia disso? Ninguém sabia, irmãos. É um exemplo que eu dava no contexto da palestra dos jovens, mas é uma maneira da gente entender. Ninguém morre de véspera, como diria meu pai. Ninguém sabe o nosso dia, ninguém sabe a nossa hora. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem no dia de hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Por isso a palavra assim fala, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não é assim, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, deixa para amanhã para ver se está mais molinho. Não. Primeira coisa, irmãos, abre o teu coração, permita que o Senhor ministre o mantimento dele, a provisão dele para a sua vida hoje. Amém? O que Deus tem para você hoje é para hoje. Poxa, mas se eu deixar para amanhã? Pois é, amanhã já vai ser outros 500. Então tem coisa que Deus vai falar para você hoje, porque de repente você vai chegar em casa hoje, vai deparar com uma situação hoje, você precisa usar aquilo que Ele te deu hoje. E amanhã? Amanhã é outra coisa. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, mas a cada dia o seu mal. Da mesma forma, nós entendemos que é uma provisão de bênção, uma proteção, uma nutrição, uma parte do Senhor para cada dia da nossa vida. Amém? Segunda coisa, guarde antes do sol. Qual que era a primeira? Colha do maná todos os dias, semente do Senhor todos os dias. A segunda coisa, guarde antes do sol. Vamos pular lá no verso 21 comigo. Verso 21. Olha só, verso 21. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o que acontecia com o maná? Ele derretia. Então olha só, por que eu preciso guardar? Por que eu preciso tirar ele do sol? Porque o sol faz o que com o maná? Ele derrete. Isso ensina para nós o seguinte, irmãos, não basta apenas eu receber a palavra, pegar a palavra, olha, essa porção aqui é minha, tá? Separei meu maná, eu preciso tirar ele do sol, porque se eu não tirar ele do sol, o sol vai derreter, eu não vou conseguir me alimentar. Você já notou que tem palavras que Deus dá para você, que você acha interessante, que você acha legal, que você de repente até anota no papelzinho, mas você não consegue colocar ela em prática? E se você não coloca ela em prática, daqui a uma semana você nem lembra mais o que foi? Quer ver se a gente fizer uma enquete assim? Quantos lembram da palavra que ouviram na semana passada neste lugar? Tem gente que já ficou um pouquinho mais comprido? Não falei nem semana passada, nem mês passado não. Falei de semana passada. Quantos lembram de um versículo que foi lido nessa semana? De repente, numa pregação que você ouviu, de repente, numa Bíblia que você passou a ler. Os irmãos entendem que algumas coisas, se a gente não tirar do sol, eles derretem, eles somem.
Então o que acontecia com o povo? Eles precisavam colher e tirar ele do sol. Não adiantava ele pegar lá a partezinha dele, mas deixar lá na panelinha e o sol vir e bater, irmãos. Porque se a gente não tirar do sol, o sol derrete. Mas o que simboliza o sol? O sol simboliza os problemas da nossa vida, as pressões do dia a dia. Então tem palavras que Deus vai liberar sobre a sua vida, que se você não colocar ela para dentro, não internalizar, não tomar posse da palavra que Deus te deu, as pressões do dia a dia vão te roubar essa palavra, vão te fazer esquecer dela. Irmãos, faz um teste, quantas vezes a gente vem no culto abençoado, Deus fala conosco e a gente sai ali na esquina, no carro, fecha a gente quase perde a bênção. Acontece ou não acontece? Por quê? O sol veio e iluminou a palavra que a gente recebeu, derreteu, porque a gente não guardou, não colocou ela para dentro, não acondicionou ela no nosso coração. Tem palavras que vão entrar por aqui, vão sair por aqui, mas diz a palavra que nós precisamos guardar de fato é o nosso coração. Por quê? Porque é dele que vai proceder a saída da alma. Então, se a palavra, eu entendo que é do Senhor, se é o maná, se é a provisão de Deus para a minha vida, eu tenho que guardar onde? Exatamente no lugar de onde saem as saídas da minha alma. Os irmãos conseguem entender isso? Então, a primeira coisa, eu preciso escolher do maná todos os dias, ou seja, eu preciso me alimentar do Senhor todos os dias. Segunda coisa, não adianta eu apenas ler a Bíblia, não adianta eu apenas cantar um louvor, não adianta eu apenas ouvir uma palavra, eu preciso trazer aquela palavra para o meu interior, para o meu coração. Mas, Senhor, o que o Senhor quer tratar comigo nessa palavra? Senhor, eu ainda não entendi o que o Senhor quer tratar comigo, mas, Senhor, fala comigo. Irmãos, você crê que o Senhor está conosco todos os dias? Você crê? Ele está com você todos os dias. Você já notou que tem coisas que você faz fora da igreja que você não tem coragem de fazer na igreja? Acontece com os irmãos? De repente a roupa que você usa, de repente o linguajar que você fala, de repente as músicas que a gente canta. Acontece isso com os irmãos também? Acontece? Por que essas coisas acontecem? Porque a gente acha que aqui que Deus está presente. Aqui Deus está presente. Mas Deus não está presente em todo lugar? Todo lugar. Então, o que às vezes falta para nós é uma consciência de que de fato Ele está presente com a gente o tempo todo. Porque se a gente entende que Ele está presente o tempo todo, a gente vai tomar cuidado com a nossa palavra o tempo todo, tomar cuidado com o nosso olhar o tempo todo, com o nosso testemunho o tempo todo. Isso tudo faz parte de proteger do sol aquilo que Deus tem ministrado na nossa vida. Então, a primeira coisa, colha todos os dias. Segunda coisa, tire do sol. Não deixe o sol minar aquilo que Deus tem plantado no seu coração. Amém? Lembra da parábola do semeador? Ouvindo alguém a palavra do Senhor e não entendendo, vem o maligno e rouba. Por que roubou? Porque ele não colocou agasalhar ela dentro do entendimento, não colocou um lugar que estava protegido do sol. Pois bem, terceira coisa, diversificar é possível. Então abre aí comigo, ainda no mesmo capítulo, tá bom? Um pouquinho para frente aí, ó, verso 22. Podemos ler? Está na sequência aí, ó. 22 e 23 nós vamos ler. Diz assim: no sexto dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. E ele respondeu: isso é o que disse o Senhor. Amanhã é o repouso, quanto o sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. O que quiserem cozinhar em água, cozinhem. Tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. Amém? Pois bem, então olha, caiu maná lá do céu. Se a pessoa quisesse comer o maná cru, poderia comer? Poderia. Mas aqui a palavra nos ensina também que se alguém quisesse fazer um bolo de maná, poderia fazer. Quem quisesse fazer uma sopa de maná, cozinhar o maná ali, poderia cozinhar. Quem quisesse fazer um pastel frito de maná, poderia fazer. Quem quisesse comer maná com café, poderia comer. Quem quisesse comer soufflé de maná, poderia comer. A palavra nos mostra que é possível diversificar a forma como o alimento vai entrar dentro de nós. Amém? Se você concorda que o Senhor Ele pode gerar vida dentro de nós, que Ele pode ser colocado dentro da nossa vida, que nós podemos nos alimentar do nosso maná que é Cristo. Quando a gente ouve uma palavra, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente canta um louvor, quando a gente conversa com alguém que pode edificar a nossa vida, são todas maneiras que a gente tem de colocar Cristo para dentro de nós. Quando você lê um livro que vai edificar a sua vida, que vai te aproximar do Senhor, quando você se debruça para as palavras das Sagradas Escrituras, isso tudo são formas, irmãos, de você colocar o Senhor para dentro de você. Agora, tinha um segredo aqui nesse texto. Que eles poderiam cozinhar, poderiam assar, poderiam fritar, poderiam fazer suco e tantas outras coisas, desde que a matéria-prima fosse o maná.
porque o maná era o mais importante. Então, não importa se vai ser música, não importa se vai ser livro, não importa se vai ser uma conversa com alguém, não importa se vai ser uma pregação. A pessoa mais importante tem que estar presente. Porque se ele não estiver presente, não é alimento diário. Às vezes, irmãos, a gente gasta tempo, gasta oportunidades na nossa vida nos alimentando de outras coisas que não são maná, que não vão gerar em nós o sustento. Essa semana, a minha esposa estava mostrando um vídeo de uma igreja, não sei, é uma igreja, não sei o que. Sei que eles começaram o culto com a música que não é uma música conhecida cristã, né? É uma música conhecida fora da igreja. Você acha que é Agora Filho, alguma coisa assim? Irmãos, já ouviu essa música? Já? Sabe o que eu estou falando? Eu não quero cantar não, irmãos, porque senão eu estou falando desse, fazendo a mesma coisa. Mas só para os irmãos entenderem. O que acontece? Puxa vida, mas Deus deu uma estratégia, mas será que não tinha ninguém para fazer assim? Vai ficar ruim demais, cara. Mas não, mas depois vai ter o suco de maná, depois vai ter o bolo de maná. Mas quantas pessoas já vão embora do restaurante porque a primeira música tocada não tem maná? Irmãos, entende? Então, muita gente deixou de comer o maná depois porque a primeira coisa que foi oferecida podia ser bolo, soufflé, qualquer coisa, mas não tinha maná. E se não tinha maná, não pode mesmo. Eu não posso falar assim, irmãos, vamos viver uma vida bacana, valendo a pena achar que deve viver, tem que chegar aqui na igreja e começar a cantar Hakuna Matata, lá do Timão do Pumba lá. Mas a mensagem é legal, mas não tem o maná. Se não tem o maná, se não está apontando para o maná, se não está falando do maná, se não vai identificar minha vida com o maná, eu preciso deixar de lado, eu não posso considerar como prioridade na minha vida. Então, eu preciso colher do maná todos os dias, eu preciso tirar ele do sol, e eu não preciso ficar assim, não, o maná só vai vir quando eu fizer assim, quando ele cair do céu, no ângulo perpendicular de 45 graus, aí vai cair na minha mão, vou retrair minha mão assim, fazer um movimento. Não, irmãos, não precisa a gente ficar naquela liturgia, não só vai ser assim, não. O maná ele pode entrar para a nossa vida, para a nossa tenda, para o nosso coração, de diversas formas, só precisa ser o maná. Não deixe de se alimentar do maná. E o último ponto, irmãos, que eu quero tratar com os irmãos nesta noite, é que maná é uma medida insaciável. Amém? Talvez não seja essa palavra, insaciável. Mas assim, maná é uma medida ilimitada, essa é a palavra mesmo. Como assim, senhor Navírio? Olha só, vamos lá, versos 17 e 18. Volta um cantiquinho. Versos 17 e 18. Diz assim a palavra: assim fizeram os filhos de Israel. Recolheram uns mais, outros menos, conforme medida fixada. Não sobrava para quem havia recolhido muito, mas também não faltava para quem tinha recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer, ou consumir, ou trazer para dentro da sua terra. O que isso nos ensina, irmãos? Nos ensina que o nosso Senhor, Ele conhece a minha e a sua capacidade, amém? Lembra da parábola dos talentos? A um deu 5, a outro deu 1, a outro deu 2, conforme a capacidade de cada um. Isso mostra para mim que se eu tiver com a fome de um leão, eu falo assim, nossa, hoje eu quero comer maná dessa de hoje, eu quero passar o dia inteiro lendo a Bíblia e ouvindo louvor e jejuando e orando. Deus vai me nutrir, enquanto eu estiver com fome, Ele vai me encher. Mas se amanhã a gente fala assim, nossa, hoje eu estou assim, hoje eu queria só ler só um versículozinho, eu estou na correria, Ele também vai me encher de versículozinho. Mostra para nós, irmãos, que o Senhor Ele vai observar a medida de cada um. E conforme a fome e o desejo de cada um de se encher de maná, Ele vai disponibilizando o maná. Se eu comer muito hoje, vai sobrar? Não. Se eu comer só um pouquinho, vai faltar? Não. Irmãos, entende que cada um anda na fé que tem? Tem um tempo atrás, eu quero encerrar aqui com esse exemplo. Um tempo atrás, eu estava conversando com o meu sobrinho e eu falei, a gente estava comentando, eu gosto muito de músicas antigas, tá? Aí eu estava comentando a respeito de uma música antiga, eu falei assim, olha, você conhece aquela música assim? Eu sei a música, eu acho que, nem lembro da brincadeira, eu ia falar que lembrava, mas não lembrava não. Mas a música fala assim, Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Não sei como os irmãos conhecem. Então assim, vem com o peso da tua glória me cobrir. E eu estava conversando com ele sobre essa música, que embora fosse muito antiga, eu estava relembrando da música. E ele falou assim, olha,
eu tomo muito cuidado com essas músicas assim, de vem com o peso da sua glória, nossa, manifesta. Aí eu acho muito forte. E eu falei assim, faz sentido. Mas sempre, irmãos, quando vem alguma ideia para mim, que não é a ideia que eu tenho originalmente, né? Seja um texto bíblico de alguma doutrina, eu fico meditando depois, não vou comprar a ideia do outro assim, sem refletir, né? E eu fiquei meditando naquilo, falei, Senhor, será que faz sentido? Será que faz? E Deus trouxe uma coisa no meu coração, irmãos. A glória do Senhor revelada vai ser exatamente a glória do Senhor que é suportada. Para uns, a palavra diz que Deus conversava como? Face a face. Ele falava com Moisés boca a boca. Para outros, ele falava assim, olha, pode ficar tranquilo, porque você vai ver a minha manifestação aí na natureza, no dia a dia. Para outros, lembra lá dos apóstolos lá? Uns andavam com Jesus, outros andavam mais de perto, outros 3 foram levados lá em cima no Monte da Transfiguração. Ou seja, tem coisa que é para uns que não é para todo mundo. Tem gente, irmãos, que vai andar numa vida tal diante de Deus que a única coisa que vai poder contemplar da glória de Deus é o que o Salmo 19 fala, que os céus manifestam a glória do Senhor. Olha, gente, um arco-íris, deve ter sido que Deus criou. É a única coisa que ele vai poder contemplar por conta da vida que ele leva, por conta da maneira como ele está interpretando, por conta da capacidade dele de receber. Por que eu disse que é por conta da vida que ele leva? Lembra da palavra de Hebreus, se não me engano 12, 14, fala assim, olha, segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se a gente quer contemplar o Senhor, se a gente quer ver o Senhor, a gente precisa zelar por uma vida de santidade. Ou seja, eu preciso cuidar da minha capacidade de recepção. Se eu quero receber muito maná, eu não posso querer falar assim, Senhor, eu quero receber muito maná, e ir lá para o sol com um potinho desse tamanhozinho assim, para ele colher maná. Deus vai falar assim, poxa, mas você não tem capacidade, cara, de receber muito maná. Ah não, eu quero receber muito maná, Senhor, então eu preciso preparar a minha capacidade de receber, porque não adianta eu sair lá fora, colher um monte de maná, achando que eu vou dominar o mundo e não ter capacidade de guardar, vai vir o sol, vai derreter. Então, irmãos, colha de Jesus todos os dias. Não deixe o sol derreter aquilo que você está colhendo do Senhor. Amém? Diversifique, colhe de diversas formas. O importante é que seja maná para a sua vida. E por fim, se você quer mais, pegue mais do Senhor. Às vezes a gente fala assim, poxa, eu queria tanto aumentar minha medida de santidade, eu queria tanto jejuar mais, eu queria tanto buscar mais, eu queria tanto ser mais firme com o Senhor. Às vezes a gente faz esses pedidos, faz essas projeções para nós mesmos, sabe? Quando a gente fala assim, não, esse ano eu vou estar firme na obra, esse ano eu vou pregar mais, esse ano a gente faz essas projeções mesmo. E a gente vê que o Senhor tem como medida disponível para todos nós. Amém? Quero ler um texto para nós entrarmos na Santa Ceia. Amém? Evangelho de João, capítulo 6. Diz assim a palavra, irmãos. Vem todo mundo no chão. Diz assim: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém? Diz assim, verso 52. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Amém? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Levante suas mãos para o Pai, em nome de Jesus. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai querido, em todas as coisas. E no Teu cuidado, Pai querido, para conosco, que sempre nos surpreende, Deus. Pai querido, mesmo em meio a tantos problemas que estamos vivendo nesses últimos tempos, em tempos de pandemia, Pai querido, em que as informações chegam tentando nos colocar medo e desespero, Pai, nós encontramos nesta noite em Tua palavra, Senhor, mais uma vez, Pai querido, o espelho necessário, o conforto necessário, Pai querido, a confiança
de que todos os dias haverá provisão da parte do Senhor. Louvamos ao Teu nome, Senhor, porque a provisão, Pai querido, que nos é destinada, Pai, ela não falta, ela não sobra, mas ela é essencial, Pai querido, para a vida de cada um, para que nós possamos nos manter de pé e continuar nesta longa caminhada, até o dia em que nós ingressaremos, Pai, pelos portões celestiais, para vivermos eternamente com o Senhor. Pai querido, nos abençoe, Pai, nesta noite. Nos guie, Pai querido, para a nossa casa, em paz, em segurança. E que em nome do Senhor Jesus, Pai, nossa semana seja uma semana ímpar, repleta de bênçãos, Pai. Que nós possamos contagiar todos os lugares por onde passar. Quando olharem para nós, Pai, possam perceber a nossa nutrição espiritual. Possam perceber, Pai querido, que estamos bem alimentados do Senhor. Oramos, Pai, e desde já te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.